Fala aí, galera, dando continuidade às nossas aulas de anatomia, hoje a gente vai falar sobre a anatomia óssea da coluna vertebral. Meu nome é Rodolfo, bora lá pro vídeo. Bom, pessoal, a coluna vertebral, ela é essa região aqui, ó, a região central, tá, do dorso do corpo, que é essa região aqui, ó, que a gente observa, tá? Ela é uma região óssea formada por um conjunto de ossos, ó, tá vendo? São vários ossos, ok? Unidos entre si por um disco intervertebral, tá? Que a gente vai falar dele um pouquinho mais adiante. A coluna vertebral a gente divide ela em 5 partes. A parte cervical, a região do pescoço, tá? A parte torácica, que é a região do tórax. A parte lombar, que é a região inferior do dorso, tá? E a região do sacro e do cóccix, que é a região das nádegas, ok? Então a região cervical ela é composta por 7 vértebras, a região torácica por 12 vértebras, a região lombar por 5 vértebras, o sacro, que no adulto ele é composto por 5 vértebras, só que elas estão ossificadas, ou seja, elas estão grudadas umas nas outras, então acaba virando um único osso. E o cóccix, idem. No adulto ele é composto por 4 vértebras, só que elas estão suturadas umas nas outras. Então, galera, antes da gente ver cada uma das regiões da coluna vertebral, a gente vai falar primeiro sobre as características gerais de uma vértebra qualquer. Todas as vértebras, com 2 exceções apenas, elas possuem todas essas características que a gente vai falar aqui usando essa vértebra aqui como referência, ok? Antes da gente começar a falar, primeiro vamos situar, ó, essa região aqui é a região anterior da vértebra e essa região aqui é a região posterior da vértebra. É assim que ela está no arranjo da coluna vertebral, ok? Essa daqui é uma vista superior, tá? E essa daqui é uma vista de perfil, uma vista lateral. Então aqui é a região anterior da vértebra e aqui é a região posterior da vértebra, ok? Então vamos lá. A primeira região que a gente observa aqui é uma região bem grande, ó, olhando na vista lateral, essa região aqui, que é o corpo da vértebra. O corpo da vértebra ele é composto por uma superfície óssea de osso compacto, tá? Que reveste toda a vértebra, e a região interna do corpo da vértebra ela é composta por osso esponjoso ou trabecular, onde encontra-se a medula óssea vermelha, responsável pela hematopoese, ok? Além disso, além do corpo da vértebra, a gente observa que ela tem um arco, ó, tá vendo? E esse arco a gente divide ele em 2 partes. Essa primeira parte aqui, que é onde está próximo ao corpo, que é uma parte pendular, a gente chama de pedículo, ok? Do arco vertebral, tá? E essa outra parte aqui, que é uma parte laminar, a gente chama de lâmina do arco vertebral, ok? Além dos pedículos e da lâmina que formam o arco, a gente observa que no arco a gente tem alguns processos, ó. Tá vendo? Processos que saem do arco. E a esses processos a gente dá nomes, tá ok? Então o primeiro processo que a gente tem aqui é um processo que ele é transversal ao corpo da vértebra. Esse processo a gente vai chamar ele de processo transversal, ok? Ou processo transverso. E a gente tem um outro processo aqui, que é esse processo, que ele sai posterior à vértebra. Esse processo posterior, a gente vai chamar ele de espinha vertebral, ou processo espinhoso, ok? Observe o seguinte, ó. Essas regiões, tanto o processo transverso quanto o processo espinhoso, eles servem de ancoragem para músculos profundos do dorso, ok? Então eles garantem a movimentação das vértebras. Então, para que as vértebras não se movimentem e saiam de sua posição anatômica, a gente tem outros 2 processos, tanto esse quanto esse, que servem para quê? Para restringir o movimento vertebral, o movimento da vértebra. Esse processo aqui é o processo articular superior,
onde uma vértebra articula-se com a outra. E esse daqui é o processo articular inferior, ok? Olha aqui nessa figura como é a disposição das vértebras, ó. Quando a gente observa, a vértebra de cima, ela articula-se com a vértebra de baixo, ó, tá vendo? Pelos processos articulares, ó. O processo articular superior da vértebra de baixo articula-se com o processo articular inferior da vértebra de cima, tá vendo? Ok? Então, observe que, além disso, a gente tem uma incisura aqui, ó, na vértebra, na parte inferior. Então, essa incisura, apesar de eu não ter colocado, ela se chama incisura inferior. E aqui a gente tem a incisura vertebral superior. E observe, então, que a incisura superior da vértebra de baixo, ela forma com a incisura inferior da vértebra de cima um forame, ó. Esse forame aqui, a gente chama ele de forame transverso, ou forame transversal, ok? Que é por aqui que saem os nervos da medula óssea, ok? Os nervos que vão, tanto os nervos sensitivos quanto os nervos motores, que vão inervar a todas as partes do corpo, ok? A gente observa que entre o corpo vertebral e o arco vertebral forma-se um canal, ó. Como eu já havia dito, que a gente tem medula, então aqui passa a medula espinhal, ok? Esse canal aqui, então, nós vamos chamá-lo de forame vertebral, por onde passa a medula espinhal, ok? Então, galera, além disso, a gente tem uma outra região aqui, que observa essa região em azul aqui, que é o disco intervertebral, que une uma vértebra a outra, dando uma certa mobilidade às vértebras, porque ele é ele é um discozinho, tipo uma borracha, macio, ok? Então, um acometimento clínico que a gente tem dessa região aqui é a famosa hérnia de disco. Esse disco aqui, ele é composto por uma região fibrosa externa, uma capa fibrosa externa, com um núcleo pulposo, um núcleo macio. Quando em uma situação onde há um esforço de uma região desse disco, pode ocorrer dele romper essa capa fibrosa e parte do núcleo interno do disco extravasar para uma região aqui que é por onde a gente tem a medula espinhal. Ó. Se a gente observar, a medula espinhal está aqui, o disco estaria aqui em cima. Ó. Então o disco ele acaba adentrando o canal vertebral e ele acaba tensionando a medula espinhal. E nesse sentido a pessoa sente o paciente, né, refere uma dor, pode ter paresia, parestesia, ok? Tudo isso ligado à herniação desse disco aqui, ok? Então, vamos lá. Vamos às características de cada uma das regiões que a gente tem, que a gente divide, né, a coluna vertebral. Então, a primeira região que a gente vai falar aqui é a região cervical, né, que é a região do pescoço. A primeira vértebra da região cervical, ela recebe um nome especial, a gente chama ela de atlas. Observe que eu coloquei aqui C1, quer dizer cervical 1, ou seja, a primeira vértebra cervical. Ela recebe esse nome em homenagem aí, né, ao deus da mitologia grega, o Atlas, né, que na mitologia grega ele sustenta o globo nos ombros. E por que disso? O Atlas ele faz uma articulação que é a atlanto-occipital, aqui na região condilar do osso occipital, e por isso ele sustenta toda a cabeça. Então, por isso ele recebeu esse nome aí de Atlas, ok? Se a gente observar o Atlas, ele foge àquela regra, né, da vértebra geral. Aqui a gente não encontra o corpo vertebral, tá? A gente tem apenas dois arcos, né, o arco posterior e o arco anterior, somado aí uma massa óssea aqui, que é a região articular do Atlas. A gente tem aí o processo transverso, tá? E o que difere a vértebra cervical das demais é exatamente essa região aqui, ó, do processo transverso, que a gente tem o forame transversário, tá? Que é por onde passa veias e artérias aí vertebral, ok? A segunda vértebra cervical, a gente também dá um nome especial a ela, que é o áxis, que é a C2, ok? O áxis, se a gente observar,
ele tem um processo que também não tinha naquela vértebra geral, que é esse processo aqui, que a gente chama ele de processo odontoide, ou dente do áxis. Esse processo, ele articula-se com o arco anterior do atlas, formando essa articulação aqui, ó, entre o atlas e o áxis. Essa articulação, ela é responsável pelo movimento do não da cabeça. Quando eu movo a minha cabeça em relação à negação, o que ocorre é a movimentação do atlas sobre o áxis, articulado com relação aqui ao dente ou processo odontoide. Observe que o processo odontoide, então, ele tem um ligamento aqui, né, que mantém a estabilidade da articulação, que me possibilita fazer esse tipo de movimento, ó. Ok? Então, aqui a gente tem uma radiografia, tá? Incidência aqui oral no indivíduo. E o que a gente observa aqui no fundo da boca do indivíduo, aqui é a carga arcária dentária inferior, a gente observa aqui no fundo da cavidade oral um dente, ó, um processo. E esse processo aqui nada mais é do que o processo odontoide da segunda vértebra cervical, que é o áxis, ok? Então a gente vai falar aqui rapidamente sobre alguns mecanismos de fratura, tá? A fratura, primeiro que a gente observa é a fratura do atlas, tá? Aqui é o osso occipital, aqui estaria, né, o crânio, né, a calvária, o assoalho do crânio aqui. Esse mecanismo de fratura seria a fratura por compressão, né, da região do crânio. Por exemplo, quando eu coloco um peso aqui por sobre o crânio, tá? Ou quando eu caio e bato, né, eu descarrego o peso com relação ao crânio, tá? A cabeça, a força vem de cima. Observe que quando eu faço uma compressão, então, essa articulação aqui, ela forma uma cunha, ó, tá vendo? E ela tem uma tendência, quando eu comprimo o osso occipital, que ele faça com que haja a fuga da região lateral, das duas laterais, né? Tomando aqui como centro, do atlas, tá vendo? Isso causa uma fratura, ó. Essas duas regiões aqui fugiria do arco, causando fraturas aqui no arco vertebral, ok? Exatamente por causa dessa cunha aqui que forma, ok? Aí alguém pode falar, mas eu já vi muitas pessoas carregando inclusive sacos de cimento na cabeça, isso nunca ocorreu. Ok, isso realmente é feito, só que o risco de fratura, além de grande, a gente tem uma outra relação aqui, que é a relação muscular, né? Os músculos, quando inseridos, né, se a gente pensar no indivíduo, né, vivo, não apenas ossos, eles aumentam o tônus, a rigidez das articulações, e isso evita a fratura. Entretanto, não é indicado que se faça esse tipo de manobra, né, que é, por exemplo, carregar um saco de cimento na cabeça, porque isso pode sim fraturar as vértebras e se torna inclusive um risco grande, ok? A próxima fratura que a gente vai falar é a fratura do áxis, tá? Que é a segunda vértebra cervical, a C2. Essa fratura a gente chama ela de fratura do enforcado. Por quê? Ela ocorre pela hiperextensão da cabeça, ó, tá vendo? O indivíduo ele estende a cabeça além do que deveria, isso causa fratura aqui do arco vertebral do áxis, ok? Ela se chama fratura do enforcado porque antigamente, durante os processos de execução, fazia-se esse nó aqui, ó. Para que serve esse nó? Esse nó ele é colocado na região anterior do pescoço exatamente para ele fazer a hiperextensão, para ele aumentar a extensão da cabeça, fazer com que a pessoa vire além do que deveria a cabeça. E nesse sentido ocorre a fratura que causa a secção da medula espinhal, que passa aqui, que acaba ocorrendo levando à morte, ok? Então, a gente tem aqui as demais vértebras cervicais, tá? De C3 a C7, lembrando que a gente tem 7 vértebras cervicais. A gente observa, além de tudo que eu já falei, né, de característica da vértebra cervical, né, que é o forame transverso, né, ou forame transversário,
a gente tem uma outra característica, que é o processo espinhoso aqui, ó, ele é bífido na vértebra cervical. Observe que a gente tem duas perninhas, ó. É o processo espinhoso bífido, ok? Além disso, na vértebra C6, a gente tem, tá vendo? Em todas as vértebras, na verdade, tem duas tuberosidades aqui. Só que na C6 é um importante local onde a gente faz compressão da artéria carótida em sangramentos. Por isso que isso daqui vai chamar tuberosidade carotídea, ok? Então vamos lá para a próxima região. Agora a gente vai falar sobre a região torácica. Região torácica, pega aqui a região do tórax, tá? As vértebras torácicas a gente vai chamar de T. T1 é a primeira e por aí vai, tá ok? A gente tem 12 vértebras torácicas, tá? Aqui está T2, mas é T12, tá? Aqui tem um erro, ok? Então, qual que é a característica principal da vértebra torácica? A característica principal está aqui, ó. É o processo espinhoso. Ele forma uma angulação, tá vendo? Ele forma, né, uma diagonal com relação ao corpo da vértebra, tá vendo? Além disso, a gente tem aqui também o processo transversal dessa vértebra, ele é bem proeminente. Por quê? Nele articulam-se as costelas, ok? Então daqui partem as costelas que formam aqui a caixa torácica. Outra característica dessa vértebra aqui, que eu não coloquei, mas que é fácil de observar, é que ela tem umas articulações tanto superior quanto inferior, que são as articulações costais, as fóveas costais aqui, tanto superior quanto inferior, que é onde também as vértebras elas prendem-se ao corpo, as vértebras não, as costelas, elas prendem-se ao corpo da vértebra, ok? Então tá aí, todas as vértebras torácicas. Então agora a gente tem na região lombar, tá? Que é essa região aqui, a gente observa que as vértebras lombares elas são mais corpuosas, tá? Elas são maiores, exatamente porque o peso do corpo vai aumentando à medida que a gente vai decrescendo, né, na altura. Então essas vértebras elas suportam muito mais peso do que as primeiras vértebras. Então elas são mais corpuosas, mais parrudas. As principais características das vértebras lombares é o processo espinhoso, tá? Que ele é um processo espinhoso bem menos delgado, bem maior e em espessura, né? E ele tem esse formato de tipo machadinho, ó, tá vendo? É um processo espinhoso bem característico. Ele é mais horizontal. Além disso, a gente tem um corpo vertebral que ele é muito maior e a gente tem o canal vertebral que ele é mais triangulado que as demais vértebras. Então agora a última parte, né, da espinha vertebral, já chegando aqui no cíngulo do membro inferior, a gente tem o sacro e o cóccix, ok? Essas vértebras, esse conjunto de vértebras, né, tanto do sacro quanto do cóccix, no adulto, ele é formado, esse osso ele é formado com as vértebras, elas são suturadas umas às outras, ou seja, elas são coladas, né? Então a impressão que a gente tem é que é um único osso. Mas na criança, elas possuem aqui um disco intervertebral, ou seja, elas possuem uma separação entre elas, ok? Essa suturação, essa ossificação ocorre ao longo da vida da pessoa, ok? Esse osso, ele faz, essa vértebra, né? Ele faz a interligação entre a coluna e o símbolo do membro inferior, tá? Ele descarrega, então, todo o peso, né, da coluna nos membros, tá ok? Ele tem uma característica, que ele não tem canal vertebral. Esse canal que a gente observa aqui é o canal sacral, tem um nome diferente, por quê? Por aqui não passa a medula espinhal, porque a medula espinhal ela já terminou lá nas vértebras. O que passa aqui é o que a gente chama de cauda equina, que são apenas os nervos que descem para o membro inferior. Aqui não passa a medula espinhal, ok?
Então tá aí todos os ossos que compõem, né, o sacro. Além disso, a gente tem o cóccix, tá? Que é o final do sacro, que também é composto por 4 vértebras que no adulto elas são suturadas. Bom, galera, já chegando ao fim, vamos falar então das curvaturas da coluna vertebral. A primeira curvatura aqui a gente chama ela de cifose. A segunda curvatura a gente chama ela de lordose. Aqui, apesar de eu não ter colocado, porque não tem muita aplicação clínica, a gente tem a curvatura sacral, ok? E a curvatura lombar também a gente tem, ok? Essas curvaturas, eu não vou falar aqui em detalhes, mas a gente tem curvatura primária e curvatura secundária. A primária vem lá desde a época, né, fetal, e as secundárias que a gente vai observando ao longo da vida, vai aumentando a curvatura, vai tendo a curvatura ao longo da vida. Mas isso não tem muita aplicação clínica, por isso eu não vou falar. Como que é feito o exame físico das curvaturas da coluna? Primeira coisa que a gente faz é observar, né, o paciente na região, né, na vista de perfil. A gente observa, então, é fácil de a gente observar, né, uma curvatura aumentada com relação à cifose, uma curvatura aumentada com relação à lordose. Além disso, a gente olha o paciente, né, na vista posterior, tá? Observe que aqui a gente consegue, né, ver o canal, né, a depressão, né, costal da espinha vertebral, né? Então, caso tenha algum desvio lateral, a gente consegue observar. E a terceira manobra do exame é pedir a flexão. O paciente faça a flexão da coluna vertebral e aqui a gente observa a horizontalidade da região dorsal, né, do corpo quando o paciente ele faz a flexão. Então, aqui as anomalias, né, da coluna vertebral, da curvatura. Observe que a gente tem a cifose, né, que é a curvatura normal aqui da região torácica. Aí aqui a gente tem a hipercifose, que é a curvatura aumentada, ok? Então, observe que observando o paciente de perfil, a gente já consegue observar a hipercifose, mas quando eu peço ele para ele fazer a manobra, né, que é a extensão, a gente observa aqui um aumento bem acentuado da cifose, ok? Aqui a gente tem a correção, né, desse problema, foi uma correção cirúrgica com vários pinos, ó, onde a gente devolve a curvatura normal da coluna vertebral. Observe que muitos desses casos ocorrem por erro de postura. Alguns outros podem ser questões, né, de malformação das vértebras. Outras podem até ser de processos patológicos, como a osteoporose. Ok? A hiperlordose, né, a gente viu que a lordose é a curvatura na região lombar. A hiperlordose é a posição da grávida, né, que é essa posição aqui, que ela acaba mudando o eixo de gravidade do corpo devido ao aumento do peso na região ventral, né? Isso acaba aumentando a curvatura da coluna vertebral. No caso da grávida, isso desaparece quando ela tem o bebê, né? Mas em alguns casos, por exemplo, em obesidade, né, aumentada da região abdominal, essa curvatura pode não desaparecer, ok? A outra curvatura da coluna vertebral é essa curvatura laterolateral, ó, que a gente observa aqui. Essa curvatura a gente chama ela de escoliose, tá? Normalmente ela surge em meninas, na idade da puberdade. Muitas das vezes elas são idiopáticas, ou seja, não se sabe exatamente qual é a causa da curvatura da coluna. São corrigíveis, tá? Algumas cirúrgicas, outras não, apenas com fisioterapia, mas é uma curvatura aumentada, ó, tá vendo? É fácil de observar também. A radiografia, a gente observa um aumento, então, da curvatura lateral na região torácica. E também até, né, acompanhada pela curvatura para manter a estabilidade, né, da região lombar. Então, galera, esse foi o vídeo, né? Espero que tenha sido esclarecedor, apesar de longo. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.